Livro do profeta Josué, capítulo 1, versículo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tende bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo, você que é simpatizante do Evangelho, você que não entregou a sua vida para Cristo, você que está na foiú, você que está na rolagem, essa palavra é uma palavra muito conhecida no meio do povo de Deus, no meio da igreja, conhecida por muitos irmãos em Cristo, porém, pouco observada e pouco vivida corretamente. Como foi dito na palavra, Moisés havia partido, o Senhor havia recolhido Moisés. E aí, o Josué, seu servo, ele deu continuidade ao trabalho de Moisés. Josué herdou o compromisso, a responsabilidade de guiar o povo de Deus na peregrinação no deserto. E Deus ele traz uma palavra ao coração do profeta Josué, uma palavra de ânimo, uma palavra de fortalecimento, porque havia uma responsabilidade na vida do profeta Josué. E Josué não podia vacilar. Josué não podia errar. E naquele tempo Josué tinha que conduzir o povo até a terra prometida. Mas só que no meio do caminho havia obstáculos. No meio do caminho havia gigantes. No meio do caminho havia situações, momentos difíceis. No meio do caminho havia contendas. No meio do caminho havia invejas. No meio do caminho havia também palavras negativas. E no meio do caminho também havia traições. E hoje a nossa vida cristã, ela não é nada diferente
com a responsabilidade que o profeta Josué tinha em seus lombos em conduzir o povo de Deus. Porque hoje, vivermos a caminhada com Cristo não é fácil. Para vivermos a caminhada com o Senhor é uma luta. Precisamos nos esforçarmos. Amém? Então quero que você entenda algo muito importante. Que existe uma promessa na vida daquele que se rende a Cristo. Existe uma promessa na vida daquele que confessa Cristo como seu único Senhor e Salvador. Existe uma promessa para aquele que abre o seu coração para que o Espírito Santo abunde. Assim como havia na vida desse povo, havia uma promessa para o povo de Deus, para o povo de Israel. Havia uma promessa. Mesmo quando eles estavam presos na servidão do Egito por Faraó, havia uma promessa de Deus. Deus não havia esquecido aquele povo, porém havia um tempo de Deus para que a promessa se cumprisse, para que a libertação se cumprisse, para que Deus os resgatasse com o braço forte. Havia um tempo. E na nossa vida também não é diferente. Há um tempo para que Deus possa nos resgatar do pecado com o braço forte e nos colocar no caminho a qual devemos trilhar. E Deus fez isso com esse povo. Deus tirou esse povo do Egito, das garras de Faraó, e colocou sobre a responsabilidade de Moisés, seu servo, para conduzir, para ensinar o caminho certo. E mais à frente, a responsabilidade passou para o profeta Josué. E hoje a nossa responsabilidade é permanecer no caminho a qual Deus instruiu Moisés, a qual Deus instruiu Josué, que viesse instruir o povo. Hoje, muitos irmãos estão parando à beira do caminho, estão desanimados. Talvez eu estou falando para pessoas aqui que um dia estiveram nos caminhos do Senhor, que foram cheios do Espírito Santo, que era usado por Deus como instrumento para alcançar vidas para o reino de Deus, mas que devido às situações se afastaram, não vigiaram. E naquele tempo, o mesmo adversário que hoje peleja contra mim e contra ti, pelejava contra aquele povo, contra a vida de Moisés e de Josué. A antiga serpente, o diabo. Porque se você não sabe, você vai saber agora. O campo de batalha na vida do homem e da mulher é aqui, ó, é na mente. O diabo, ele trabalha aqui, ó, na mente. Na mente. E quantas mentes o diabo não conseguiu alcançar naquele tempo? Na época de Moisés, na época de Josué, quantos não se esfriaram? Quantos não se afastaram? Quantos não endureceram os vossos corações para a palavra? E hoje não é diferente. Quantos irmãos estão abandonando o Evangelho? Quantos estão mudando seus pensamentos? Homens e mulheres que eram cheios do Espírito Santo, mas que não tiveram bom ânimo, desanimaram, por causa de uma luta, por causa de um vento, um gigante que se levantou. Porque o diabo teve acesso ao campo de batalha. E aquele que domina a mente, dominará todo o corpo. Entenda isso. Mas Deus disse para o profeta Josué, versículo 6, esforça-te e tem de bom ânimo. Então nesta noite eu quero dizer para o teu coração, esforça-te e tem de bom ânimo. Você que está afastado dos caminhos, você que está fraco na fé, você que reconhece no teu coração, eu estou fraco, eu estou caído, eu não tenho força para prosseguir, eu conheço o Evangelho, mas eu sei que a vida que eu estou vivendo é uma vida devassa, é uma vida errada. Eu sei que os caminhos que eu estou percorrendo é um caminho a qual não agrada o Espírito Santo de Deus, mas eu não tenho força. Esforça-te. Esforça-te. Porque havia uma promessa para esse povo aqui, de herdar a terra prometida a qual Deus havia jurado entregar aos seus pais. E hoje, a terra prometida, ela está de pé. É a nova Jerusalém, a nova Sião celestial. É estar com Cristo na glória. Existe uma salvação hoje.
Existe uma redenção hoje. Cristo subiu aos céus para preparar lugar, preparar moradas, para aqueles que se esforçarem aqui na terra, para aqueles que estiverem bom ânimo aqui na terra, para aqueles que não desistirem aqui na terra, mas para aqueles que perseverarem e seguirem em frente. Amém? Então, meus irmãos, tende bom ânimo em vosso coração. Tende bom ânimo. Ah, irmão Luiz, mas eu estou fraco. Irmão Luiz, eu não consigo me levantar. O Espírito Santo, que guia o homem em toda a verdade, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele está na terra. Quando Cristo subiu aos céus, ele disse para os discípulos que não os deixariam órfãos, mas que vos enviaria o Conselheiro, o Consolador, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo hoje ele está na terra para fortalecer vidas que estão fraquejadas. O Espírito Santo está na terra para te levantar. O Espírito Santo está na terra para te renovar. Assim como um dia eu estava caído no pecado, assim como um dia eu estava fraco, o Espírito Santo me reergueu. O Espírito Santo me pôs de pé. Mas é necessário entendermos que Deus criou a boca do homem não foi somente para ingerir alimentos. Deus criou a boca do homem para clamar, para orar, para buscar a presença. Porque de boca fechada, o Espírito Santo não vai agir. Entenda isso. A batalha é espiritual. O inimigo é espiritual. E nós precisamos aprendermos a usar as armas espirituais. Como foi dito, o campo de batalha é na mente. O diabo trabalha aqui 24 horas para fazer com que venhamos a desanimar, para fazer com que venhamos a parar. O diabo trabalha aqui para que nós venhamos ceder às tentações, os desejos carnais. O diabo trabalha aqui para que venhamos acessar um site pornográfico. O diabo trabalha aqui para que venhamos a nos masturbarmos. O diabo trabalha aqui para que venhamos a nos embriagarmos. O diabo trabalha aqui para que venhamos a ceder às drogas, o cigarro, a fofoca, a mentira. É aqui que o diabo trabalha. É aqui que o diabo trabalha. Para levar a mulher e o homem ao caminho da prostituição, do adultério, da vida afeminada. É aqui que o diabo trabalha. Então devemos ter bom ânimo. Bom ânimo. Cristo teve bom ânimo. Cristo teve bom ânimo. Mas oramos de forma errada. Porque as nossas orações, ela tem de ser: Senhor, conceda-me, Pai, pela tua graça, o bom ânimo que Cristo teve para vencer o mundo e o pecado, as tentações. Devemos orarmos dessa forma. Pedir a Cristo que nos conceda o bom ânimo de Cristo, para que possamos resistir e vencer como Cristo resistiu e venceu nesse mundo caído pelo pecado. Não é tempo de brincar, não é tempo de viver uma vida de qualquer maneira, mas é tempo de nos enchermos do Espírito Santo. É tempo de se levantarmos e ficarmos de pé, abrirmos a nossa boca e clamarmos ao Senhor. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Lembra quando Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Como é que você quer vencer ou vai vencer o mundo se você não tem bom ânimo? É necessário ter bom ânimo. É necessário ter bom ânimo. E Josué, ele teve que ter o bom ânimo. Josué precisou entender isso. Porque havia uma responsabilidade sobre ele a qual ele não podia vacilar. É necessário ter bom ânimo. É de extrema importância. Estamos vivendo, meus irmãos, a última hora.
Já é chegada a última hora. Já é chegada a última hora. A tua alma for parar no lago de enxofre, no lago de fogo e enxofre, que adianta? Que adianta? Que adianta? Então, irmãos, peça a Deus em oração o bom ânimo de Cristo, para que você possa se manter firme diante dos problemas. Alguns ali a terra engoliram, porque escolheram um caminho errado. Isso aqui é sério, irmãos. Muito sério isso daqui, muito sério. Muito sério. Como foi dito, já é chegada a última hora. Já é chegada a última hora. E precisamos atentarmos para isso. Os dias estão passando. Os meses, os anos, as horas, os minutos, os segundos, milésimos, centésimos estão passando rápido demais. Rápido. Muito rápido. Mas parece que muitos não se deram conta disso. E a volta de Cristo está cada dia mais próxima. Muitos crentes estão vivendo assim, ó, espiritualmente, ó, com seus olhos tapados, espiritualmente. Não conseguem enxergar essa visão. E a Bíblia diz para que o profeta Josué, no versículo 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Outra dificuldade é o povo cuidar de meditar na palavra, buscar conhecimento bíblico, se encher. Muitos não querem ouvir a palavra, muito menos meditar, ler a palavra. Ter o cuidado. A Bíblia diz o quê? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Enquanto a palavra de Deus diz para que não se aparte da nossa boca, não se aparte de nós, a palavra da vida eterna, em contrapartida muitos estão fazendo o quê? Afastando a palavra, ignorando, rejeitando, fazendo pouco caso, desdenhando. E aí? Eu não estou falando de ímpio, não. Eu estou falando de muitos que se dizem servos de Cristo. E aí? A Bíblia contém tudo o que precisamos saber, aprender, conhecer e viver. Está aqui. O bom ânimo está aqui. O conhecimento está aqui. A vida eterna está aqui. A paz de espírito está aqui. A prosperidade está aqui também. Mas não essa prosperidade que é ensinada aí. Essa riqueza exuberante. Essa luxúria. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Qual é a prosperidade que Deus promete na sua palavra? É carro importado? Fazendas? Mansões? Holofotes? Calçada da fama? Conta recheada de verdinha? Não. A prosperidade a qual a Bíblia se refere é paz de espírito, uma família abençoada, um casamento abençoado, uma saúde abençoada. Isso é a prosperidade que Deus
promete na sua palavra. Uma vida espiritual abençoada. Amém, meus irmãos? Então eu quero chamar a sua atenção. Você que está ouvindo essa mensagem, você que está aí na FOIU, você que está na rolagem, para que você atente para o que você está ouvindo. É tempo de você se esforçar. Se esforce na oração. Se esforce em meditar na palavra, ler as escrituras, buscar conhecimento bíblico. Se esforce na comunhão com o Espírito Santo, em buscar a Deus. Se esforce. Se esforce para poder a cada dia permanecer em Cristo, com o coração puro, com uma mente voltada para as coisas de cima. Se esforce. Tenha de bom ânimo. Tenha de bom ânimo. Quando estiver passando por uma tribulação, por um vento, lembre de Cristo. Lembre dos açoites de Cristo. Lembre de quando Cristo carregava aquela cruz pesada na via dolorosa. Lembre-se de Cristo sendo crucificado, os pregos rompendo seus pés, seus tendões, as suas mãos. Lembre-se de Cristo sendo colocado na sua cabeça uma coroa de espinho, a qual penetrava o seu crânio. Lembre-se de Cristo. Lembre-se de Cristo. Nos momentos mais difíceis. Quando você estiver passando por uma tribulação, por um vento, ou cansado, desanimado, pensando ou querendo parar na caminhada, lembre-se de Cristo. Quando com sede pediu água aos soldados romanos, e os soldados romanos pegaram uma esponja e embebeceram no vinagre e deram para Cristo. Lembre-se de Cristo. O maior exemplo, Cristo. E se Cristo não tivesse tido bom ânimo, eu e você não estaríamos aqui hoje. Se Cristo não tivesse tido bom ânimo para caminhar a via dolorosa com aquela cruz pesada no ombro, sendo humilhado, zombado, e se entregado naquela cruz por livre e espontânea vontade, eu e você não teríamos a oportunidade da redenção. Eu e você não teríamos a oportunidade da graça, do favor imerecido de Deus. Eu e você não teríamos a oportunidade da vida eterna, de estarmos com Cristo na glória e termos nossos corpos transformados semelhante ao Altíssimo. Lembre-se de Cristo. Lembre-se de Cristo. Não importa o que você esteja passando, lembre-se de Cristo. Cristo não parou. Cristo continuou com dores. Cristo não parou. E por que você para? Por que eu paro? Por que paramos? Sigamos em frente. Sigamos em frente. Josué não parou com esse povo aqui. Seguiram em frente. Passaram por adversidades. Seguiram em frente. Enfrentaram gigantes. Seguiram em frente. Não pararam. Aqueles que pararam à beira do caminho perderam a salvação. Não entraram na terra prometida. Se eu e você pararmos, iremos perder a nossa salvação. Porque o único nessa história interessado para que não venhamos a termos o bom ânimo de Cristo é o diabo, a antiga serpente. O único interessado é ele.
com que venhamos a nos desanimarmos, fraquejarmos, é o diabo. Tende bom ânimo, meus irmãos. Tende bom ânimo. A cada dia que passa é um dia a menos para buscarmos em Cristo o bom ânimo. Não deixe que as lutas te vençam. Não deixe que os problemas te vençam. Não deixe. Eu e minha família passamos por uma adversidade no ano passado muito grande. Foram 7 meses de dificuldade financeira. 7 meses. Passamos um vento, momentos difíceis. Aluguel, devendo aluguel. Armário vazio, despensa vazia, com 2 crianças em casa. Momentos difíceis. Os quais eu e minha esposa nos colocávamos em oração. Não era fácil, mas buscávamos em Cristo o bom ânimo. Buscávamos o bom ânimo. E quando pensávamos que não ia ter jeito, porque tinha momentos que nós não sabíamos o que íamos almoçar ou jantar, comprávamos no limite, preocupados do valor ser maior do que aquilo que tínhamos no bolso. Foram momentos muito difíceis. Mas foi um momento ao qual Cristo nos ensinou a perseverarmos, a confiarmos nele. Eu creio aqui que ninguém quer passar por isso. Os seus filhos pedirem algo e não terem para poder oferecer. O dono do apartamento bater na porta para cobrar o aluguel e não ter o dinheiro para pagar. Mas o que me deixou, o que me manteve de pé, eu e minha esposa, foi o bom ânimo. Não nosso, porque nós não tínhamos mais, mas o bom ânimo de Cristo em nós. E nesses momentos de deserto, o Espírito Santo falava ao meu coração: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas elas vos serão acrescentadas. Momentos difíceis. E eu orava a Deus por uma porta de emprego. E eu ia fazer entrevista e o meu currículo era rejeitado. Eu ia fazer entrevista e a porta não se abria. E eu chegava em casa triste. Eu entrava para o quarto, fechava a porta e eu agradecia a Deus por tudo. Por cada não que eu estava ouvindo nas entrevistas. Porque eu disse ao Senhor em oração: que não seja feita a minha vontade, mas a tua, Pai, em minha vida. E no momento de dificuldade, no momento de vale, é difícil você ter esse pensamento, porque você quer que tudo se resolva. Mas Deus é bom, irmãos. E como foi dito, quando pensávamos que iríamos naufragar, Deus usou a minha tia para poder enviar recurso. E teve uma certa vez que era de manhã, bateram na porta, e aí quando a minha esposa foi atender, que ela abriu a porta,
Havia uma sacola ali com mantimentos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a gente não sabia quem era. E aí depois a minha tia mandou mensagem. Então Deus, ele envia recurso. Deus, ele envia provisão. Mas precisamos termos o bom ânimo, confiarmos no Senhor. Porque aquele que confia no Senhor, ele não vai naufragar. O barco pode até balançar com o vento, soprando forte. Mas aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém, irmãos? Isso aqui é um pequeno testemunho a qual Deus permitiu que eu vivenciasse junto com a minha família. Eu não ia nem contar isso aqui, nem sei por que eu estou contando isso aqui, mas Deus sabe todas as coisas. Amém? Deus sabe de todas as coisas. E Deus, ele é fiel, irmãos. Assim como Deus foi com esse povo aqui. Deus não se esqueceu desse povo aqui. Mas o que Deus queria do profeta Josué e do povo? Esforço, bom ânimo. Que estejais pronto para enfrentar adversidades, as lutas, porque elas vão vir. Só teremos paz, só teremos descanso eterno na glória com Cristo. Aqui nessa terra é batalha, é lutas. Não há descanso. Não há descanso eterno aqui. Aqui é lutas. Mas o Senhor sempre dá um momento de refrigério. O Senhor sempre dará um momento de descanso para que possamos respirarmos, para que possamos nos recompormos e estarmos novamente firmes para batalharmos contra o adversário que virá sobre nós. Amém? Em nome de Jesus. Então a palavra para o teu coração hoje é: esforça-te e tem de bom ânimo. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. A palavra de Deus esteja contigo, na tua mente, na tua boca e no teu coração. A palavra de Deus é a palavra. É a palavra. A palavra. Amém? Em nome de Jesus. E Deus, pela misericórdia, abriu uma porta de emprego, a qual estou nela hoje. E Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Amém? Reflita sobre essa palavra. Tenha de bom ânimo. Permaneça. Fica firme. Abra a tua boca e clame ao Senhor. Eleve os teus olhos para o alto, de onde virá o teu socorro. Mas não desanime, não pare, persevere, fique firme, porque o dia do Senhor está próximo. Amém? Quero agradecer aqui a todos vocês que estiveram comigo na Foiur, na rolagem. Que a paz de Cristo seja com todos vocês, que Deus vos abençoe. Que o Senhor vos conceda uma noite de paz, de graça. Que Deus abençoe o seu lar, o teu ministério. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Há alguém aqui que quer se reconciliar com Cristo? Há alguém aqui que quer se acertar